E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês uma make que tá muito viralizada, que é a make da Zendaya, aquele olho bem marcado, bem branquinho, iluminado. E eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas pra fazer esse olho bem bonito. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like pra me ajudar também e bora pro vídeo. Então vamos começar essa maquiagem e a gente vai começar pela sobrancelha. Se a gente vê, é uma maquiagem que a Zendaya usa uma sobrancelha bem mais certinha, bem mais marcadinha. Então eu vou começar vindo com lápis de sobrancelha. Vou usar esse aqui da Francine Elk. Um lado ele tem o lápis e o outro lado ele tem a escovinha. Então venho escovando a sobrancelha. E agora eu vou vir delimitando com a parte do lápis. Agora eu vou vir aplicando esse gelzinho de sobrancelha aqui da Ruby Rose, que ele é o Brow Wise, acho que é assim que fala. Esse gelzinho, ele é muito baratinho e ele é muito bom, tá, meninas? Super indico. E eu vou vir passando sem muito excesso de produto, só para os pelinhos não saírem do lugar, sabe? Só para ele dar uma fixadinha, mas não é o intuito deixar a sobrancelha super levantada, não nessa maquiagem. Já estou com as sobrancelhas feitas e agora a gente vai começar pela pele. E eu vou começar usando essa base aqui da Payot. Ela é uma base mais mate, uma base que dá mais cobertura pro rosto também. Eu vi que essa maquiagem da Zendaya é uma maquiagem que ela tem uma pele mais perfeita, assim, não dá pra ver nenhuma imperfeição na pele dela. Bem diferente da outra maquiagem que ela usou em um outro dia, que é uma maquiagem que ela está com uma make super natural. Parece que ela também tá sem máscara de cílios nos cílios, uma pele bem mais translúcida. Enfim, essa é uma outra proposta, então a gente vai trazer um pouco mais de cobertura para essa maquiagem. E eu vou usar essa base aqui da Payot, eu aplico um pouco no dorso da mão e vou vir aplicando com essa esponjinha aqui da Oceane, que é a Flat Blend, essa linha. Pego a base e venho aplicando em todo o meu rosto. Eu vi muitas pessoas falando assim dessa maquiagem, ah, mas é só um olho branco, nada demais. Só que, gente, tem vários pontos nessa maquiagem que deixa a maquiagem bonita, não é só a sombra branca, entendeu? Se você reparar, é uma sombra branca, mas muito bem esfumada, é uma pele muito bem feita. Os cílios de boneca que ela usa, que dá todo o tchan também na maquiagem. Então são vários pontinhos que vão construindo essa maquiagem, entendeu? Que no final ela fica muito bonita e não à toa que tá repercutindo tanto, né? Base aplicada e agora a gente vai pro contorno. No contorno eu vou usar esse aqui que é o Smooth Contour, que ele é da Ruby Rose. E o meu é na cor Soft Sand. E ele é um contorno cremoso, tá? Vou usar ele com esse pincel aqui da Real Techniques, o número 200. Que ele é um pincelzinho mais chatinho, que ele é um pouco mais preciso. E eu acho ele muito bom para aplicar contorno. Agora, a gente vai vir com um blush cremoso também. E eu vou usar esse aqui, que é o da Natura Una. Faz um tempinho já que eu não uso ele é um blush rosa, tá? Inclusive o nome dele é Rosé. E eu aplico... Opa, deixa eu abrir ele aqui. Gente, esse blush, ele é bem pigmentado, então eu prefiro passar ele no dorso da mão. Venho aqui depositando o produto. Venho pegando o produto na minha mão. E venho depositando aqui nessa área. Gente, olha esse blush, é muito lindo! Como que eu não uso tanto ele? Dá um ar de saúde esse blush, um ar de... Ai, que tudo, eu amo! Contorno e blush aplicados. Agora a gente vai pro corretivo e para essa etapa eu vou usar o da NARS. Esse corretivo é maravilhoso. Ele vale o hype mesmo que ele tem, tá bom? O meu é na cor Custard e ele também é cremoso. Para aplicar esse corretivo, eu gosto sempre de vir com o pincel da Mari Maria, que é o número 107, que ele tem um encaixe perfeito na parte da olheira, tá vendo que ele é mais chanfradinho? Então eu gosto muito dele para isso. Eu escolhi esse corretivo porque ele tem uma alta cobertura também e ele também acaba iluminando já essa área. Vou aplicar também em áreas que eu quero iluminar. Na pontinha do nariz e aqui.
E, gente, essa é uma maquiagem que ela é uma maquiagem iluminada sem ter brilho. Se vocês repararem, ela é muito iluminada na região dos olhos por conta dos tons claros, branco, a olheira é bem iluminada, só que não é uma maquiagem que tem brilho, tá? Você pode ver tanto na região da bochecha dela. Então, essa é a proposta que a gente tá seguindo, tá? Aqui nessa região, pra ficar mais delimitada aqui, mais quadradinho o rosto. Corretivo aplicado, agora a gente vai pro pó, vamos selar toda essa pele e para isso eu vou usar o da Catherine Hill, que é um dos meus pós favoritos e ele é bem branquinho, tá vendo? Aplicando aqui o pó nessa região, principalmente para não dar tempo de craquelar a base, tá? A base, o corretivo, então você sempre espalha pro acabamento ficar bem bonito, não ficar nada acumulado nas linhas. Então antes de craquelar eu já venho aplicando o pó nessa região. E o restante do rosto a gente consegue fazer com mais calma, né? Eu só não vou selar agora a parte da pálpebra, porque eu quero que a sombra fique bem fixada, então eu vou deixar a pálpebra mais molhadinha. Se eu passar algo em pó, não vai fixar tão bem quanto, entendeu? Então, por enquanto, não vamos selar aqui na parte da pálpebra. A gente vai fazer aquela técnica que a gente vai fazer a caminha aqui, olha, enquanto a gente vai terminando as outras partes do rosto agora. Vai ficar excesso, mas já a gente tira. E também não vou passar pó na região do blush, porque a gente não quer perder tudo que a gente fez do contorno e do blush, então a gente vai vir selando com produtos em pó também, contorno e blush. Aplicamos todo o pó no rosto, então olha, tá bem marcado, tá bem pesado. Mas agora a gente vai vir tirando o excesso do rosto, ainda não aqui de baixo. Vou vir com esse outro pincel da Real Techniques, que eu uso ele pra aplicar pó mesmo. Ele é o número 400. E esse pincel aqui é maravilhoso, gente. Todos os pincéis da Real Techniques são maravilhosos. Pego um pouquinho de pó no pincel. E venho varrendo o excesso de pó. Pra não ficar nenhum tipo de marcação no rosto. A gente quer essa pele super esfumadinha. Tirei o excesso de pó do rosto e agora a gente vai vir selando a parte do blush do contorno. Isso eu vou usar o bronzer da Ruby Rose também. Ele é na cor Honey Glow. E agora a gente vai vir também com o blush em pó. E eu vou usar dessa paletinha aqui da Make Be, que ela é uma paletinha de rosto, então vem vários tons de contorno e de blush. Ela é bem linda. Ah, vem até de iluminador também. E eu vou usar o tom mais rosinha, que é esse daqui. Agora a gente vai pro olho, depois a gente finaliza a pele. E eu vou começar aplicando, vou começar pela parte externa do olho, depois a gente vem pro canto, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que selar essa pele, porque a gente vai usar um tom de marrom. Então, pra não marcar muito marrom, a gente vai ter que dar uma seladinha. Pra isso, eu vou usar essa sombra aqui da Kiko Milano, é a cor High Pigment. Acho que é assim que fala, não sou muito boa nos inglês. E ela é um tom, olha, bem clarinho. Vou aplicar ela com esse pincel aqui da Real Techniques, o número 300. Tiro sempre o excesso da sombra, dessa sombra aqui no canto externo, para receber o marrom. Dessa forma, a gente não sela o início do olho, que é o que vai dar o charme, que é o branco. Agora, com o mesmo pincel, a gente vai vir com essa paletinha aqui da Oceane com a Nadia Tambasco. E eu vou usar esse tom de marrom aqui, que é um marrom claro ainda, só para criando uma profundidade no côncavo. Tá vendo? Já dá pra ver uma diferença aqui nesse marrom. E sempre puxando para o final da sobrancelha para dar aquela levantada, aquele lift no olhar.
e sempre muito esfumado. Para dar acabamento, vou vir com um pincel de esfumar. Esse pincel aqui é da Shein, tá? E ele é bem compridão, então ele é muito bom para esfumar aqui as bordinhas. Agora a gente vai vir com uma sombra marrom, você pode usar qualquer uma que você tenha aí. Mas eu vou usar dessa paletinha aqui que eu já mostrei pra vocês, que é a Special Day da Oceane. E pra mim essa paleta é uma paleta coringa, você pode usar em praticamente todas as maquiagens, ela é perfeita. É a paleta que eu tenho o tom mais escuro de marrom, que é a cor Together da paleta. Ela até tá quebradinha, tá vendo? Que é esse último tom aqui. Eu vou usar ela bem rente à raiz dos cílios. E pra isso eu vou usar esse pincel aqui, que ele é bem preciso, um pincel bem preciso, tá vendo? E venho aplicando bem rente à raiz dos cílios. Com essa sombra a gente não vai fazer delineado, tá? A gente vai permanecer com a sombra bem rente à raiz dos cílios. Só pra dar uma escurecidinha, um esfumadinho bem de leve aqui. E pronto, agora a gente vai vir tirando esse excesso de pó que está aqui embaixo, porque a gente vai fazer o canto interno do olho. Venho retirando o excesso de pó. E se você ver o canto, a gente não selou, então ele ainda tá até acumulando de novo, olha. E esse é o propósito, a gente vai selar agora com a sombra branca, vai ficar bem clarinho. E pra isso eu vou usar essa sombrinha aqui da Kiko Milano também, essa cor é a Smart. Eu vi que é muito difícil a gente achar sombra branca bem pigmentada. E essa eu achei ela bem pigmentada, tá? Deixa eu fazer um swatch pra vocês, ó. Olha só. Então eu achei ela bem potente. Para aplicar no olho, eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu acho que assim vai dar mais pigmentação ainda do que com o pincel. Então eu venho aqui espalhando aqui mesmo com o dedo, olha. E agora vamos vir aplicando a sombra branca. Se vocês repararem, ela desce um pouquinho com a sombra aqui no canto lacrimal ainda. Então vamos aplicar. A gente já vai dar o acabamento com o pincel, tá? É só para ficar mais pigmentado mesmo. E a gente vai vir com o pincel fazendo a bordinha aqui da sombra, tá vendo? Pra ela não ficar marcada. E, inclusive, até aqui também debaixo do olho. E tem um truque também que, se você ver na maquiagem dela, ela dá uma iluminadinha aqui nessa região abaixo do olho. Parece que ela aplicou sombra branca ali também, que é o que dá o lift no olho, assim, que fica aquele olho mais puxadinho. Então eu vou fazer também, vou aplicar com o mesmo pincelzinho aqui nessa região, tá? Pra ficar mais iluminado. Eu já esfumo e vou aplicar desse lado também. Nu, que lindo! Para os cílios, eu vou usar essa máscara de cílios aqui da Maybelline. Confesso que eu ainda estou usando essa máscara de cílios, estou testando ela ainda, então não tenho uma opinião super formada aí para dar para vocês. Em outros vídeos eu falo mais dela. Eu vou vir aqui aplicando a máscara de cílios. Agora a gente vai vir aplicando os cílios postiço. E para isso eu vou usar esse aqui. Comprei esses cílios, gente, no Xing Ling. Cílios aplicados. Agora, na verdade, gente, esse não é o cílios certo. Tem os cílios que ele vai facilitar muito a sua vida, que ele é inteiro. Mas como eu não tenho aqui uns cílios bem de boneca, assim, igual dela, eu apliquei vários tufinhos desse. E agora a gente vai juntar. Eu já fiz o olho, ele não vai ficar perfeito igual os cílios postiço, mas vai dar certo também. E agora, fazendo o quê? Os tufinhos estão aplicados, tá? Então eu vou vir com a máscara de cílios, venho passando numa parte que tem um tufinho e a gente vai juntar esses cílios, tá bom? Gente, essa foi uma das partes que mais eu trabalho. Não ficou idêntico da Zendaya, porque com certeza ali ela tá usando um cílios postiço. Mas como eu não tinha exatamente esses cílios, eu tentei adaptar aqui, então eu acabei juntando os tufinhos com a máscara de cílios.
Achei que ficou um efeito bem de boneca também, o que vocês acharam? Mas é claro que com os cílios postiços já pronto vai te dar muito menos trabalho, tá? Mas dá pra adaptar. Agora a gente vai pra boca. E pra boca, usar esse lápis aqui da Shiglam, que ele é um tom de marrom. Vai vir no meio da boca com o corretivo e o blush, ficando aqui direto na boca, tá? Pra gloss, eu vou usar esse aqui da Shiglam. E pra finalizar, por último, ela faz um puxadinho bem de leve aqui no cantinho dos olhos também. E esse é o último passo dessa maquiagem. Pra isso, eu vou usar a mesma caneta que eu usei na minha sobrancelha, essa caneta aqui da Fran, porque ela é bem fininha. Então, eu vou vir aqui fazendo bem no cantinho. E é isso, mais uma maquiagem finalizada. E o que vocês acharam? Eu amei. Confesso pra vocês que eu nunca tinha feito essa proposta com o olho mais branco e bem clarinho aqui também debaixo dos olhos. E eu amei, tô apaixonada. Eu usaria super essa maquiagem pra diversas ocasiões. E confesso que a partir de hoje eu vou começar a usar mais. Achei que valorizou super. Se você gosta desse tipo de tutorial, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Comenta aí o que vocês acharam. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!